Vamos começar a nossa aula sobre dimensionamento do cabeamento do nosso quadro de comando. No caso, a gente vai fazer o dimensionamento da nossa partida direta, certo? Até porque ela tem algumas peculiaridades ali devido a ela não ter nada de especial, uma estrela triângulo, uma compensadora. E ali a questão da corrente de partida eu preciso levar isso em consideração, como a gente já veio levando até aqui. E a gente vai utilizar a norma ABNT NBS 5410, que é a nossa norma ali mãe para essa parte de dimensionamento, que traz o mínimo ali que a gente deve utilizar. E é isso aí. Bom, a gente precisa aqui levar em consideração esse dado de placa de motor, que a gente já está vendo ele há muito tempo, né? O nosso dimensionamento agora veio baseado em cima dele. O fator de serviço de 15%, né? Onde o fabricante garante ali que o motor pode funcionar 15% acima, esse fator de 1.15. Aqui temos a corrente de partida, que pode chegar a 7.8 vezes a corrente nominal, e a corrente nominal aqui de 26.4 a 220 volts, certo? Vamos lá. Pessoal, para esse dimensionamento, eu escolhi colocar esse motor aqui dessa placa a 20 metros de distância do quadro de comando dele. Por quê? Se ele estiver perto, o dimensionamento fica muito mais tranquilo, certo? Mas, que é o que mais acontece na indústria, eu tenho o motor a longas distâncias, né? Em relação ao quadro de distribuição e a quadro de comando, perdão. E em casos ali afastados, eu posso ter ali uma bomba a 30, 40, 100 metros de distância. Então eu preciso considerar isso no meu cálculo para dimensionar a seção, a bitola do condutor. Então eu fiz essa aula considerando o cabo a uma distância de 20 metros. E os cálculos eu também já trouxe pronto, para a gente não ter que ficar calculando e eu perdendo bastante tempo aqui na calculadora. Na aula que a gente achou os dispositivos para o estrela triângulo, eu quis fazer daquela maneira para vocês verem que a gente consegue ir calculando isso à medida que vai fazendo o projeto. Mas aqui no caso eu preciso dar uma atenção maior, então eu já deixei tudo pronto. A primeira coisa que eu separei para vocês aqui, pessoal, é a tabela 46 da norma, certo? A BNT 5410. Ela considera aqui, ó, o número de condutores carregados a ser adotados em situações como monofásico a 2 condutores, ou seja, uma fase e um neutro, 2 cabos carregados. Então ela considera o neutro um condutor carregado. 2 fases sem neutro, ó. Então eu não tenho neutro, somente as 2 fases, ó. 2. 2 fases com neutro, 3. E aqui no nosso caso é um sistema trifásico que a gente não considerou neutro. Então eu vou ter o quê? Trifásico sem neutro. No caso nós temos 3 condutores carregados. Por que isso é importante? A tabela gira basicamente em 2 e 3. Esse aqui é um caso especial que não vem ao caso aqui agora. Mas basicamente a tabela rodeia ali em 2 e 3, certo? Então aqui, ó, eu tenho todos os números de condutores carregados que a gente viu, ó, 2 e 3, certo? E aí o que falta a gente achar aqui para usar essa tabela? É o método de referência. É o que? É como esses condutores serão dispostos. Eles serão passados em eletroduto, ao ar livre, em uma bandeja metálica. Então eu devo levar isso em consideração. E aí a gente tem uma tabela na norma, que é a tabela 33, que ela traz ali várias situações. Ela vai trazer, o condutor vai ser colocado no eletroduto. Ela tem até uma imagem ali em 2D que você pode ver e tomar como auxílio. No caso, quando você for fazer uma instalação, você vê qual que é o método que mais chega perto do que você está utilizando, ou seja, exatamente o que você vai fazer. Eu até indico, pessoal, quando você está entre um método e outro, vir aqui na tabela e comparar as correntes, né? Vai no mais conservador ali, vai no que você vai estar dimensionando um pouco acima, porque assim você se resguarda e vai ter um circuito ali que vai estar atendendo a necessidade e não vai estar subdimensionado. E a tabela 33, eu trouxe um resumo aqui, eu pedi para a inteligência fazer um resumo para nós, para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo. Então, ó, eletroduto aparente, ou seja, em parede, teto, estrutura metálica, método B2. Isso aqui é muito utilizado na indústria também. A gente vai ver que ele é o método C, que é o seguinte aqui, ó. Bandeja ou letra de cabos ao ar, método C. No caso, por exemplo, se eu for utilizar um cabo PP, aquele cabo que vem tudo em um só,
Então eu posso utilizar aqui o método C. Eu tenho aqui eletroduto embutido em alvenaria, que é o mais comum em residência, instalação residencial predial, P1. Enterrado, ó, motor externo, bomba-torre. Isso aqui é o que eu comentei para vocês. Se eu for colocar uma bomba, por exemplo, que está a 30 a 40 metros de um quadro, eu considero isso aqui. Eu já fiz um projeto desse, pessoal, considerando o método EF. Pessoal, quando tem um motor muito distante do quadro de distribuição, o cabeamento que é utilizado, o valor fica surreal. Aí nesse caso aqui, eu propus pro meu cliente para ele colocar um motor trifásico e o cabeamento vinha de forma aérea, que ia ficar muito mais barato para ele utilizar ali no circuito dele, porque é enterrado e no caso ele tinha uma bomba monofásica, então ele ia gastar muito mais porque a abertura do cabo ia ficar muito grande. E aqui, ó, em indústrias, 90% dos casos são B2 ou C. E aqui no nosso caso, ó, a distância de 20 metros não muda o método, só entra depois na queda de tensão, certo? Só porque eu comentei com vocês que eu optei por uma distância longa. Eu deixei aqui no nosso caso 4 mm, então vamos ver como é que chegou nessa escolha. Pessoal, aqui vamos optar então pelo método C. Porque eu tô querendo que esse cabo ele passe por bandejas, certo? E em determinado momento ele vai descer ali com o cabo PP para ligar meu motor. Eu não vou embutir esse cabo ali em condutores aparentes ali na minha indústria onde eu for fazer esse motor. E aí o que eu vou ver aqui? Então o método C, certo? Para 3 condutores carregados, ou seja, toda essa coluna aqui, ó, é o que eu vou olhar, que eu vou utilizar. Deixa eu pegar o quadradinho aqui porque cliquei errado. Então ó, é o C aqui, ó, toda essa coluna aqui, certo? 3 condutores carregados. E qual que é a corrente do meu motor que a gente estava calculando? É 26.4, certo? A corrente de 26.4, pessoal, ó, ela tá aqui, ó, 17.5, certo? Perdão, eu li errado. Tá aqui, ó, em 32. Por quê? Se eu considerar a corrente de 24, que vai ficar abaixo, ele vai dar diretamente aqui um fio de 2,5, ó, certo? Deixa eu fazer aqui novamente porque ficou meio confuso, né? Eu rabisquei ali no lugar errado. Então a gente vai selecionar aqui o método C, essa coluna aqui. No nosso caso é o quê? São 3 condutores carregados, é um trifásico sem neutro. E a gente vai olhar o que aqui? O nosso motor tem uma corrente de 26.4. Então eu ficaria aqui entre o 24 e o 32, certo? Só que 24 fica abaixo, eu não posso fazer isso. E com o fator que eu coloquei lá de serviço, até a margem que a gente colocou, ele ficou aqui entre 26 e 30. Só que aqui no caso a gente vai considerar o quê? Perdão, ficou entre 30 e 33. A gente vai considerar aqui, pessoal, o 26.4, certo? E qual que é o condutor que tem condição de aguentar a corrente de 26.4? O de 32. O de 32, ó, a seção transversal dele, a bitola, é de 4 mm, certo? Então, o cabo que a gente escolheu aqui, a nossa tabela é o nosso cabo de 4 mm, certo? Então, se esse cabo aqui ele ficasse próximo ali ao meu quadro de distribuição, com toda certeza ali ele estaria apto a ser utilizado no nosso painel de comando, certo? Mas a gente vai ver que nem tudo são flores. Certo, pessoal? Então aqui pega a corrente do motor lá, no nosso caso a gente aplicou o fator de serviço, deu uma corrente de 30.4, né, com o fator de serviço lá, e a gente faz o que então? A gente vai pegar o que mais se aproxima para cima. No caso aqui o de 32, o 32 deu 4 mm de cabo. Lembrando que é um trifásico, né, pessoal? Então vai dividir ali a corrente entre eles, vamos dizer assim, né? Vai ter a raiz de 3 ali trabalhando. E aí, pessoal, próximo passo. A gente vai utilizar condutor de cobre, que é o mais comum. E o condutor de cobre, ele tem uma resistência interna, que chama-se resistividade, que ela é dada pelo qual unidade de medida? Ela é dada por ohms por metro, certo? Essa resistividade, pessoal, é uma propriedade intrínseca do cobre, ou seja, é uma propriedade que é do cobre mesmo, é dele existir. Então isso aí não tem como mudar. Aí vem o que? A propriedade extrínseca, que é o quê? Que é o mudo isso. Que eu posso colocar alguns tipos de coisas ali que vai mudar. Ou o tamanho
dessa resistência, porque aqui é ohms por metro, ou seja, se eu aumentar 1 metro, como é um produto aqui, eu vou aumentar o quê? A minha resistividade, que é o que acontece na prática. Então, o meu cabo de cobre, ao percorrer a longas distâncias, eu aumento a distância, então a minha resistividade vai somando ali, ou seja, a cada metro e aumentando. Então, eu devo levar isso em consideração. E o dado importante, a nossa resistividade, ela é dada em ohms por metro e o seu valor é de 1,72 vezes 10 a menos 8, que é o que eu vou considerar no nosso cálculo. A gente já entra na parte de dimensionamento com cálculo, pessoal. Então, quem tem um pouco de dificuldade aí, tenta prestar atenção para entender e depois corre atrás aí. Essa parte aqui, ainda mais essa parte de notação de engenharia, né? 10 a menos 8. E aí, pessoal, aqui ó, eu tenho uma forma que eu posso utilizar para calcular a queda de tensão nesses 20 metros. Que é essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula de dimensionamento do cabo. ΔV, que essa variação, a queda de tensão é igual a raiz de 3, porque é um motor trifásico, então eu considero uma raiz de 3. Se fosse um motor de 2 fases, eu colocaria 2 aqui. Corrente do motor, a gente já calculou ela, que é esse 30.4 aqui. Esse L aqui, pessoal, é o comprimento, é a distância, que é a distância de 20 metros. O Rho é aquela resistividade que a gente viu ali do cobre, que é de 1,72 vezes 10 a menos 8. E o S aqui é a seção do condutor, que no caso é a seção de 4 milímetros que a gente escolheu lá. E aqui, pessoal, o nosso L, ó, a gente vai considerar ele 20 metros vezes a raiz de 3, já para adiantar o cálculo, né? Basicamente eu peguei o que? O L aqui e essa raiz de 3 e cheguei no valor de 34,64 metros, que é uma correção. Por que essa raiz de 3, pessoal? Porque é um sistema trifásico, né? Deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos, só para a gente ver. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu quadro de comando e eu vou ter 3 cabos saindo. Vou fazer de outra cor para você visualizar melhor. 3 cabos saindo em direção ao meu motor, certo? Uma relação trifásica aí entre eles. Se eu tivesse, por exemplo, apenas 2 condutores, eu ia considerar o quê? Vezes 2, por quê? Eu tenho um condutor indo e um condutor voltando. Então eu teria ali 40 metros, né? Aqui no caso, como tem um sistema trifásico, eu considero os 3 e multiplico por raiz de 3. Aí nos cálculos aqui, pessoal, ó, substituindo então, ó, o 20 vezes a raiz de 3, ou seja, eu peguei esse aqui e esse aqui, dá o quê? 34,64. E aí eu já posso jogar aqui na fórmula, ó. 30.4, que é a corrente com o fator de serviço do motor, que a gente calculou. Aqui o nosso L, já com a raiz de 3. E aqui, pessoal, a relação entre o que? A resistividade e a seção transversal, certo? Isso aqui, pessoal, para quem é da área, já sabe que é o que? Essa aqui é a segunda lei de Ohm. A resistência igual a distância vezes a resistividade dividido pela seção transversal do condutor. Que ela fala o quê? Quanto maior a distância, né, esse L aqui, maior a minha resistividade. E quando eu quero que maior a minha resistência, perdão. Quando eu quero que a minha resistência diminui, é só eu dividi-la. Ou seja, eu aumento a seção do cabo, 2,5, 4, 6, 8. Quanto maior a seção do cabo, como ela está dividindo aqui, ó, ela diminui a minha resistência. Então, uma forma de eu diminuir a resistência é o quê? Diminuir a seção do cabo. E aí aqui tá, ó, nossa resistividade. E aqui o nossos 4 milímetros ao quadrado convertido já para a notação, 10 a menos 6. Fazendo todas essas contas aqui, ó, esses dois aqui junto dá 0,043, e aí terminando aqui a nossa conta, eu vou ter o que? 4,528, isso aqui é o que? Volts. Então eu vou ter uma queda de tensão de 4,53 volts nesses 20 metros. Mas qual que é o permitido pela norma? A norma permite, pessoal, uma queda de tensão de até 4%. Se eu fizer aqui uma conta, ó, a variação de tensão que eu achei, dividido pela tensão nominal do motor, que é 220 volts, vezes 100, eu vou achar isso em porcentagem e conseguir comparar com a norma, que é o que? 2,06%. É muito pouco, né? Então, pelo critério aqui da queda de tensão, esse condutor já passou pela corrente nominal. Só que a gente está trabalhando com motor trifásico, que tem uma corrente de partida muito alta. Então eu preciso considerar o que? A corrente de partida, que é o nosso próximo slide aqui. Considerando agora a
a corrente de partida desse motor, a gente vai ter uma leve diferença aí que vocês vão ver. Aonde que mudou no cálculo? Aqui, ó. No exercício anterior eu tinha o 30.4, que era só a corrente do nominal do motor com o fator de serviço. Aqui eu já coloquei o 7.8, que é aquele IP, que é o multiplicador, que será a corrente de partida. E aí todo o meu cálculo se altera. Esse aqui continua o mesmo, esse aqui continua o mesmo, não muda, né, pessoal? Porque eu quero saber para a bitola de 4mm, se vai ser plausível. Olha o valor que já deu aqui, ó, 205,92 de corrente, que é o valor da corrente de partida. Você acha que isso aqui não vai alterar o cálculo? Com toda certeza. E aí no final, tivemos uma ΔV, uma queda de tensão de 30,68 volts. É muito grande essa queda de tensão. E aí, fazendo aqui a porcentagem, a mesma coisa, queda de tensão, né? Pela tensão nominal do motor, 220 vezes 100, eu cheguei aqui a um ΔV de 13,95%. Isso aqui é alto. A norma, pessoal, ela fala de 4%, mas ela permite que em transitórios, ou seja, em pequenos momentos, no caso da partida direta, que isso chegue até 10%. Por quê? Porque isso é muito rápido, não vai ficar no regime permanente. Então a norma fala que nesses casos, por exemplo, na partida direta, é admissível que durante a corrente de partida, o motor chegue até 10%, certo? Só que mesmo assim, ó, ficou muito longe, ficou 4% a mais quase. Então eu não vou poder utilizar a bitola de 4mm aqui no meu quadro de comando. Então se a bitola de 4mm não deu, lembra, a resistência tem a ver com o quê? Tem a ver com a seção transversal. Se eu aumentar a seção transversal, a bitola do cabo, eu abaixo a resistência. Então eu preciso fazer os cálculos novamente para o quê? Para a bitola de 6mm. Então mudando aqui o cálculo, pessoal, para a bitola de 6mm, você vai ver que vai já ficar mais interessante. Professor, para a corrente de nominal do motor, eu preciso refazer o cálculo? Não, você não precisa, porque lá atrás, com 4mm, ela já ficou dentro do valor. Então aqui para a de 6, o que eu preciso me preocupar agora é encaixar a corrente de partida, certo? Então eu tenho o que aqui, ó, 6mm. E aí, ó, o que vai mudar no cálculo? Vai mudar somente aqui, ó, certo? Que é a seção do condutor. Aqui é de partida que a gente colocou, certo? Que está com 7.8. E recalculando, o que eu tenho? Eu tenho uma queda de tensão de 20,47 volts, certo? Eu já sei que só de olhar para cá que ela vai ser menor que 10%. Por quê? Se eu tenho 220 volts, 10% vezes 20 é 22. Então, eu já sei que vai ficar menor. E aqui, ó, só para fazer o cálculo, eu vi que a porcentagem de queda é de 9,31%. Então ficou abaixo dos 10%, e aí eu posso sim utilizar um condutor com 100 mm², certo? Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Eu estava dimensionando o circuito para 4mm, segundo a tabela que a gente viu, certo? Porém, a gente viu que a queda de tensão ficou muito alta para a partida, tive que aumentar para 6. O que isso impacta no circuito? O custo. O que vocês acham que é muito mais barato utilizar um cabo de 4mm ou um de 6? O de 4mm tem menos cobre, mais barato, e o cobre está caro. E aí o que o pessoal acaba fazendo? O pessoal acaba utilizando de 4mm. Isso não é certo, isso é errado. Só que aí, se eu utilizo um cabo de 6, o que acontece? Fica mais caro o meu projeto. Está a 20 metros, é mais cobre, é mais... vão ser 20 metros ali de... Aliás, 20 metros não. São ali 3 condutores carregados, né? Então vai ser 20 mais 20 mais 20. Serão 60 metros de cabo que eu tenho que utilizar de 6mm ao invés de 4. Como é que eu posso tentar corrigir isso? Tentar trazer o quadro de comando o mais perto possível do motor, sem que isso prejudique ali a minha linha de alimentação. Às vezes, pessoal, é passado barramento ali pela fábrica e desse barramento é derivado os condutores. Às vezes é muito mais, é só mover de um ponto para o outro, que já vai ter uma linha ali de energia já fixa no meu galpão, na minha indústria. Então é só eu aproveitar. Então aí é onde entra um estudo, é onde o técnico fala, ó, se você conseguir trazer o quadro mais perto do motor, você vai conseguir economizar X. Então isso é interessante. Então aqui o nosso circuito ficou mais caro, mas porém ele está dentro da norma. Isso aqui é uma das coisas, pessoal, que faz com que o pessoal não aplique a norma, porque às vezes fica muito mais caro você aplicar a norma do que fazer ali o errado,
certo? E o pessoal acaba correndo e optando ali por serviços de péssima qualidade. Essa é a diferença de um técnico para uma pessoa que não segue a norma, que não aplica a norma. E aqui eu fico respaldado. Eu sei que o meu circuito já foi dimensionado ali com uma folga para ele trabalhar certinho. Bom, continuando aqui, pessoal, aqui eu só apliquei o critério da queda de tensão, mas existem outros critérios que eu devo prestar atenção para fazer o dimensionamento do meu motor. No caso aqui, ó, é o que? É essa fórmula geral da norma, que ela fala o que? A capacidade de condução do condutor, ela tem que ser maior ou igual ao que? A corrente de projeto dividido por esses fatores que estão aqui embaixo, que é o fator de temperatura, ou seja, aonde que esse cabeamento vai estar passando? É perto de uma caldeira? É perto de algum lugar que vai estar fornecendo calor? Se for isso aí, eu preciso considerar isso no meu projeto, porque eu vou ter uma queda de tensão maior. Aquecimento gera queda de tensão. FG, fator de agrupamento, se junto com esse circuito eu vou passar outros condutores, certo? Eu vou passar 2 circuitos, né? Ele fala de circuito, tá, pessoal? Não é cabos. Então eu vou ter 2 circuitos trifásicos passando junto. Então ali a norma já tem um campo ali que eu tenho que levar em consideração. E aqui, ó, quantidade de condutores carregados também, que eu devo levar isso em consideração. Mas no nosso caso aqui, pessoal, como é um trifásico e só tem um circuito, a gente considera o fator de 1, certo? Então esse aqui eu nem coloquei para vocês verem. Bom, vamos lá. Então aqui a nossa norma, o fator de agrupamento, ó. Então eu tenho aqui ó, o número de circuitos ou cabos multipolares. Eu comentei com vocês o número de circuitos ou cabos, é o conjunto, tá, pessoal? Então você está falando 2 circuitos trifásicos, então é 1, 2. No caso é 1 circuito trifásico, é apenas 1. E aí eu olho aqui na minha norma, ó. 1. Então, ó, em feixe ao ar livre, sob superfície, embutidos em conduto fechado. Fator 1. E aí vai indo. Camada única sobre parede, piso ou sem bandeja não perfurada ou prateleira. 1. Então, assim, se eu tiver 2 circuitos, aí eu vou usar esses fatores aqui de acordo com a forma de agrupamento. No nosso caso, pessoal, é 1. É um circuito só. Ele vai estar ali sobre a bandeja, né? Então ele vai estar, ó, camada única em bandeja perfurada ou em bandeja não perfurada, tá vendo? Todos eles são fator de 1. Então eu nem preciso colocar, né? Se eu pegar a minha corrente e dividir por 1, é minha corrente, certo? Então o fator de agrupamento eu não preciso aplicar. E aqui é o fator de temperatura, que é a temperatura onde o meu condutor está instalado, certo? Então, ó, por uma temperatura de 30 graus, para um condutor com isolação de PVC, eu não aplico nenhum fator. E observe, pessoal, que em ambientes frios, ó, eu consigo ali colocar um fator positivo, ou seja, vai aumentar a capacidade de condução de corrente do meu condutor. Isso é muito bacana, certo? Isso aqui eu tenho que prever no meu cálculo também. Às vezes ali compensa regredir para a bitola de 4 mm se o meu condutor estiver passando ali por um ambiente que vai ter uma temperatura, por exemplo, de 10 graus, certo? Só que em ambientes mais quentes, ó, 35, 40 e vai subindo, eu preciso considerar aqui esses fatores. Olha que em 60 graus de temperatura cai pela metade a capacidade de condução do meu condutor, segundo aqui os dados da norma. Então a 30 graus temperatura ideal de trabalho, a 60 graus cai pela metade. Então eu vou aumentar mais ainda a bitola do meu cabo. Aí entre os estudos que eu vou ver até a forma como vou passar esse cabo. Eu sempre vou tentar achar uma maneira de entregar o que eu preciso pelo menor custo possível. É onde eu começo a brincar aqui, mexer com o que a norma fala, para tentar chegar o mais próximo possível de algo viável para o meu cliente. E pessoal, então a gente viu que dos outros fatores, a não ser o queda de tensão que foi mais importante, os demais eu não precisei mexer em nada no meu circuito, não precisei aplicar nada, certo? Porque tudo que a gente fez ali ficou no único ali, né? Então eu não precisei aplicar. Agora, se eu tivesse que aplicar, eu teria que jogar naquela fórmula, e aí eu vou estar lá na tabela novamente, então fazer todo o passo até conseguir enquadrar. Às vezes dá um pouquinho de trabalho mesmo. Agora, sobre a bitola, pessoal, do circuito de comando, é um caso peculiar, porque eu não tenho nenhuma potência ali, não nada que vai puxar uma corrente muito alta. Então eu não preciso colocar uma bitola de um cabo muito grande, não preciso colocar 6 mm também, eu posso colocar uma bitola inferior. No caso aqui, ó, eu posso colocar uma bitola de 1 mm quadrado, certo? Mas na prática o pessoal acaba seguindo ali a bitola de 1,5 para colocar no meu circuito de comando.
Observa que eu vou ter uma bitola muito mais fina, vamos dizer assim. Então eu vou economizar muito, porque eu não tenho, pessoal, nada de potência ali na parte de comando, certo? O critério, a corrente das bobinas miliampere é muito pequeno, né? Se eu pegar aqui o cabo de 1,5, ele conduz, se eu não me engano, até 15, 17 amperes. Então miliampere está muito abaixo, né? O dimensionamento não é térmico, então eu não levo em consideração que vai ter um aquecimento, porque eu não vou ter um motor, não vou ter uma carga. Critério mecânico, pessoal, vibração, manuseio, reaperto. Ou seja, eu preciso ali colocar esses cabos por eletrodutos, canaletas, eles precisam estar mecanicamente protegidos, não podem estar expostos, a não ser as partes que vão conectar ali no contator, no relé térmico, etc. E vibração, né? Tem que tomar cuidado com vibração, porque isso aqui pode causar aqui folga, certo? Então, queda de tensão é desprezível, porque eu não vou ter esses fios saindo para fora do meu quadro, certo? A não ser que eu tenha que mandar esses cabos que ele colocou ali 24 volts para um CLP. Aí eu preciso levar em consideração essa queda de tensão. E aí, boas práticas, identificação do comando, separação da potência e isolação compatível com a tensão do comando. Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Eu vou fazer meu quadro de comando, vou fazer a parte de potência com um fio da cor vermelho, azul é neutro, né? Vermelho ou preta, ou amarelo. E o meu quadro de comando tem que diferenciar a cor, para ficar visível que são separados. Lá na prática eles vão estar meio que juntos, porque a bobina do contator fica perto ali dos contatos de potência, etc. Mas é bom eu adotar essa prática. Então eu faço ali a parte de potência na cor vermelha e a parte de comando na cor amarela, branca, para diferenciar e ficar visível o que é comando e o que é potência, certo? E separação das potências, né? Então, no caso, se eu tiver mais de um motor, mais de uma carga, é muito bom que eu separe isso, identifique para quem for fazer uma manutenção, para quem for ver, conseguir identificar rapidamente, certo? Bom, pessoal, então vou ficar por aqui na nossa aula. A gente já fez o dimensionamento aí. Lá no CAD Simu, faz uma legenda indicando ali qual a bitola do cabo que vocês vão utilizar. Então, coloca lá cabos, seção transversal, ou cabeamento, potência, fase 1, fase 2 e fase 3, 6 milímetros. Condutor de aterramento, pessoal, 6 também. A norma deixa bem claro disso aí. Até 16 milímetros tem que manter a bitola do condutor de fase. E aí, parte de comando, coloca lá, adotar a bitola de 1,5 milímetros, para ficar padronizado, para quem pegar o seu projeto lá no CAD Simu, já rapidamente identificar a seção transversal, a bitola do cabo que vai ser utilizado. Vejo vocês na próxima aula.